Bem, vamos dar início a mais uma das nossas palestras, do nosso ciclo de conferências aqui no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Hoje nós temos a grande satisfação de contar com o Dr. Fernando Gameleira, ele que é o responsável pelo ambulatório de epilepsia aqui do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes e neurologista também aqui do hospital. Ele hoje vai falar sobre epilepsia, um tema bastante interessante para nós abordarmos aqui. Seja bem-vindo, Dr. Fernando Gameleira, a palavra é do senhor. Muito obrigado, eu fico muito feliz pelo convite para que a gente possa esclarecer a nossa população a respeito dos aspectos de um conjunto de doenças tão importantes e tão prevalentes como as epilepsias. Epilepsia significa situações clínicas em que existe a tendência à recorrência espontânea de crises epilépticas. Isso porque a pessoa pode até ter uma crise epiléptica sem ser epiléptico. Quer dizer, se a pessoa estiver diante de uma situação aguda, como, por exemplo, uma meningite ou um traumatismo de crânio grave, ela pode ter uma crise epiléptica naquele período e, se não houver tendência a voltar a acontecer essas crises espontaneamente, a pessoa não é dita que tem epilepsia, ela teve apenas crise epiléptica isolada no curso de uma doença cerebral aguda. Uma outra situação em que a pessoa pode ter crise epiléptica, mas a princípio não é considerado como tendo epilepsia, é quando existem as chamadas convulsões febris, que são convulsões desencadeadas pela febre, em crianças habitualmente em idade entre 6 meses e 6 anos de idade, e que pode até predispor a pessoa a ter epilepsia futuramente, mas que isoladamente não constitui essa doença. Quer dizer, a pessoa pode ter convulsão febril e não desenvolver epilepsia posteriormente. E o que caracteriza todas as formas de epilepsia é uma sincronização exagerada da atividade elétrica cerebral. Essa sincronização tem que acontecer, embora às vezes até a gente não possa enxergar no eletroencefalograma feito no couro cabeludo, porque existem áreas encefálicas mais profundas que não são acessíveis a esse exame. Em outras situações, a pessoa pode ter alteração apenas durante a crise epiléptica, mas ela sempre tem que acontecer. E as crises de epilepsia, elas podem se manifestar sob a forma de qualquer tipo de comportamento humano. Desde a mais conhecida, que são as crises convulsivas tônico-clônico generalizadas, em que a pessoa perde completamente a consciência, geralmente cai ao solo e tem uma fase de contração muscular global, chamada fase tônica, em que a pessoa habitualmente dá um grito intenso e, em seguida, essa fase tônica, que pode durar em torno de 30 segundos a 1 minuto, a pessoa tem a fase clônica, em que se dão os abalos musculares. Essa fase dura habitualmente 2 a 3 minutos e, na maioria das vezes, cede espontaneamente. Mas, como eu falei inicialmente, qualquer comportamento humano pode ser apresentado sob a forma de uma crise epiléptica. Por exemplo, a pessoa pode ter uma crise de riso e esse riso ser provocado por epilepsia. São as chamadas crises gelásticas. A pessoa pode ter uma crise manifesta, por exemplo, por arrepio em um braço, ou em uma perna, ou no corpo todo, e esse arrepio ser provocado por uma crise epiléptica. A pessoa pode ter até uma manifestação curiosa, como, por exemplo, de um ato sexual, de uma masturbação, e ser provocada por epilepsia. É evidente que essas formas menos comuns, elas não são muito conhecidas, até por sua raridade. Mas qualquer comportamento, uma dor de cabeça, por exemplo, pode ser manifestação de uma crise epiléptica ou pode ser uma manifestação que se segue a uma crise epiléptica. Nós vemos aqui nesse primeiro slide uma
alteração no eletroencefalograma, constituída por essa diferença que a gente vê em relação à atividade de base normal, e essa alteração generalizada, porque pega todas as regiões do encéfalo ao mesmo tempo, é a alteração típica de uma crise de ausência. A ausência que é uma desconexão com o ambiente. E essa crise aqui, por exemplo, durou mais ou menos uns 10 segundos, e depois a pessoa volta ao normal. Mas a gente pode ter as crises manifestas apenas em uma região encefálica mais restrita, que são as crises chamadas de focais. E essas crises focais, elas podem também se espalhar para todo o encéfalo, provocando as crises secundariamente generalizadas. Nós temos aqui no nosso ambulatório de epilepsias do Hospital Universitário da UFAL, que funciona às terças-feiras, funciona desde de manhã cedo até de noite, um volume gigantesco de pessoas que têm epilepsia. E todos os dias nós nos deparamos com essa situação. A maior parte das pessoas que têm epilepsia tem as suas crises adequadamente controladas com as medicações existentes. Mais ou menos 70%, 75% dessas pessoas têm uma vida normal controladas com essas medicações. Mas em torno de pelo menos 25% das pessoas com epilepsia, elas não têm as suas crises adequadamente controladas com as medicações existentes. São as pessoas ditas com epilepsia refratária ao tratamento medicamentoso. Essas formas de epilepsia também têm tratamento. Pode ser um tratamento cirúrgico, quer dizer, a cirurgia de epilepsia, que nós fazemos aqui no Hospital Universitário, com muita dificuldade, evidentemente, pelas restrições materiais que nós temos, mas temos feito. E tem formas alternativas de tratamento, como, por exemplo, uma dieta, a dieta cetogênica. É uma dieta que existe desde os tempos bíblicos e que ajuda a controlar as epilepsias de mais difícil controle. Mais recentemente, existem os dispositivos de estimulação elétrica cerebral. Desde um marca-passo, que é colocado no nervo vago, que é um nervo que passa pelo pescoço, e esse marca-passo fica dando estímulos elétricos periódicos, geralmente a cada 5 minutos, e esses estímulos elétricos, eles inibem a distorção da atividade elétrica cerebral e, com isso, diminui a frequência das crises de epilepsia. Esses dispositivos também são usados sob demanda, quer dizer, quando o paciente sente que a crise está começando, é a chamada aura, que é a parte consciente que precede a perda da consciência, ele pode acionar o dispositivo e ele emitir um pulso elétrico adicional e, com isso, inibir aquela crise que está se iniciando. O grande fator limitante desse tipo de dispositivo é o preço. Custa mais de R$100 mil por cada paciente. E esse dispositivo deve ser trocado, em média, a cada 5 anos. Então, para a nossa realidade, ele é muito pouco utilizado, mas se não fosse esse impedimento financeiro, seria muito mais utilizado. E, por fim, a cirurgia de epilepsia. E nós temos a lamentar que nós poderíamos operar aqui no Hospital Universitário um volume muito maior do que o que nós operamos atualmente. E nós esperamos que o SUS possa nos ajudar a disponibilizar esse tratamento cirúrgico para o número de pessoas que realmente precisam. Essas pessoas atualmente, a maioria, são encaminhadas ao setor de tratamento fora de domicílio da Secretaria Estadual de Saúde e são encaminhadas para serviços fora de Alagoas. Mas a maioria das pessoas que nós indicamos não consegue fazer esse tratamento por motivos óbvios, porque os serviços que são disponibilizados pelo SUS, pelo Brasil afora, não dão conta nem dos próprios pacientes de seus estados, quanto mais dos pacientes encaminhados por outros estados. Nesse slide, nós vemos uma apresentação
de uma senhora de 76 anos de idade que teve um acidente vascular encefálico, representado por essa lesão mais escura, a tomografia, e que passou a ter uma epilepsia após esse AVC. Isso é uma ilustração de o quanto as pessoas mais idosas estão submetidas a riscos maiores de epilepsia. Elas estão submetidas a esses riscos maiores porque elas têm a condição de ter essas lesões com maior frequência do que as pessoas mais jovens. Por exemplo, acidente vascular cerebral, que são derrames cerebrais, são a maior causa de epilepsia nas pessoas idosas e são muito prevalentes no nosso meio, quer dizer, nos meios mais pobres, onde as pessoas controlam menos fatores de risco, como hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, triglicerídeo elevado, a violência que é descontrolada no nosso meio, tanto violência de acidentes, como acidentes de trânsito, quanto a violência dirigida, como nos assaltos, provocam uma série de lesões cerebrais que são causa comum, infelizmente, de epilepsias e às vezes de epilepsias muito graves. De modo que, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, hoje se sabe que a epilepsia é uma condição muito mais prevalente nas pessoas idosas do que nas crianças. E antigamente se achava o contrário. Então, as pessoas idosas têm essas epilepsias porque têm mais essas lesões, ou tumores cerebrais, por exemplo. E nós somos um país que está envelhecendo e nós precisamos estar preparados para tratar as pessoas idosas com epilepsia. E para fazer esse tratamento adequado, o primeiro passo é ter um bom diagnóstico. E como eu falei antes, as crises convulsivas generalizadas tônico-clônicas são fáceis de identificar, mas as crises que não têm convulsão, como as crises que a pessoa apenas se desconecta ou parcial ou completamente do ambiente, essas por vezes passam despercebidas, porque não chamam tanto a atenção. E aí a pessoa pode dizer que ficou tonta, que teve um mal-estar, que a pressão baixou, e na verdade não teve nada disso. A pessoa teve uma crise epiléptica que não foi identificada. E essas crises epilépticas, elas também se manifestam sob alterações do controle das chamadas funções autonômicas, como, por exemplo, alteração da pressão arterial, alteração dos batimentos cardíacos ou da respiração. Essa paciente que teve esse AVC, ela chegou a ter uma crise de morte aparente. O filho dela me ligou e disse que achava que a mãe estava morta, porque ela estava paralisada, estava roxa, e ele não conseguia palpar os pulsos dela, nem conseguia vê-la respirar. E eu então fui à casa dele, acreditando que iria constatar o óbito, e para minha surpresa, quando lá cheguei, a paciente estava viva e respirando normalmente. Provavelmente o que aconteceu foi uma disfunção dessas funções transitórias provocadas pela crise epiléptica, que nessa região que afeta a chamada ínsula, acontecem com certa frequência. E em raras situações, uma disfunção autonômica desse tipo, como por exemplo uma arritmia cardíaca grave, pode provocar a morte do paciente. É a chamada morte súbita em epilepsia, que felizmente é uma coisa incomum. Mas nós, vez por outra, temos aqui no nosso ambulatório esse dissabor de um parente do paciente vir contar que o paciente teve morte súbita. A gente provavelmente tem essa prevalência subestimada porque os pacientes têm dificuldade de falar conosco, dado o volume muito grande de pacientes que nós temos que atender. E nesse volume muito grande de pacientes, a gente tem que reconhecer, infelizmente, que nós despendemos um tempo muito grande, mais do que a metade do tempo da consulta, apenas com a burocracia do SUS, uma burocracia desumana e irracional. E se nós pudéssemos
evitar essa burocracia ou vencer essa burocracia, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente conseguiria de cara atender mais do que o dobro das pessoas que nós atendemos. Mas, infelizmente, isso não sensibiliza nem os gestores do SUS, nem a sociedade, nem mesmo a imprensa. Toda vez que nós vamos falar sobre isso, parece que nós estamos falando de um assunto de menor importância e não é de forma nenhuma assim. Esse novo diapositivo mostra um fato real e curioso que aconteceu aqui em Maceió. Eu recebi esse paciente e ele próprio me contou essa história, de que ele tinha provocado alguns acidentes durante crises epilépticas. Quer dizer, uma pessoa que tem epilepsia, que não está com as crises controladas, ela não deve dirigir automóveis, muito menos motocicletas, como acontece com frequência. E esse paciente, então, em uma dessas crises, ele perdeu o controle do carro e capotou na ladeira do óleo. E esse paciente saiu na imprensa porque as pessoas que o socorreram, e até mesmo o SAMU, achavam que ele estava embriagado, porque quando ele saiu do carro, ele estava meio confuso, com a fala meio trôpega, característico da fase imediatamente após uma crise epiléptica. A situação em geral dura alguns minutos. E os curiosos, como sempre, vão ao encontro desses acidentes e fazem todo tipo de comentário. Mas o correto é que o paciente teve uma crise de epilepsia e perdeu o controle do veículo. Voltando a dizer, as pessoas que têm epilepsia, mas têm as crises bem controladas, elas podem dirigir, porque o risco de uma crise epiléptica conduzindo o automóvel é muito pequeno. Por exemplo, uma pessoa que tem hipertensão arterial ou que é diabética, ela pode ter um infarto do miocárdio dirigindo e provocar um acidente. Nem por isso ela é impedida de dirigir automóvel. Da mesma forma, uma pessoa que tem epilepsia bem controlada, em tese, pode ter uma crise dirigindo, mas é uma chance tão pequena quanto uma pessoa hipertensa ou diabética tem de infartar dirigindo. Agora, uma pessoa com epilepsia, mesmo bem controlada, ela não pode ser motorista profissional, porque aí ela vai passar tanto tempo dirigindo que esse risco passa a ser um risco mais importante. E aí a gente não deve submeter as pessoas à possibilidade de um acidente que poderia ser plenamente evitado. Também uma pessoa que tem epilepsia, por mais bem controlada que seja, jamais poderá ser piloto de avião, ou não deverá ser, por exemplo, um policial. Como também não deve trabalhar em funções em que uma crise epiléptica possa provocar um acidente grave. Por exemplo, uma pessoa com epilepsia não deve ser cozinheiro ou cozinheira, porque ela pode ter uma crise à beira do fogão, cair e provocar uma queimadura grave. Nós temos pacientes aqui no nosso ambulatório que aconteceu isso. Tem o corpo muito queimado porque teve uma crise enquanto estava cozinhando. Mas essa é uma situação mais difícil de resolver porque no dia a dia a dona de casa muitas vezes não tem como colocar uma outra pessoa em seu lugar. Às vezes a situação adquire uma dimensão social muito significativa, e eu aqui me lembro de um paciente que trabalhava numa usina de açúcar e álcool, e ele trabalhava numa função em que ele tinha que subir naqueles grandes tanques que existem nas usinas. E eu disse a ele que ele não deveria trabalhar nessa função, que ele deveria pedir para trocar de função. Mas ele alegava que trocar de função era muito difícil, e que se ele dissesse que tinha epilepsia, pelo preconceito que existe, que nós sabemos que existe ainda hoje, provavelmente ele seria demitido, ele precisava de emprego para sobreviver. E eu fiquei com dificuldade de sustentar o argumento de que o risco não deveria ser aceito. E, infelizmente, tempos depois, a esposa dele veio me avisar que ele caiu do tanque e morreu durante o trabalho.
Eu já tive também pacientes que eram mergulhadores por lazer. E me recordo particularmente de um desses pacientes que eu insisti com ele para trocar o tipo de lazer. E mergulhador não era razoável, mesmo numa pessoa com epilepsia bem controlada. E esse paciente também morreu durante um desses mergulhos. Ele mergulhou e não emergiu. Não se tem certeza, mas é provável que ele também tenha tido uma crise epiléptica durante esse mergulho. Portanto, a epilepsia é um grupo de doenças muito benigno na maioria dos casos. E por ser tão benigno, por a pessoa ser, de modo geral, normal entre as crises, é que ele reserva essas armadilhas. Quer dizer, o que realmente mata as pessoas com epilepsia são os acidentes. Eu tive, há cerca de um ano atrás, uma paciente que tinha epilepsia nas formas em que não tinha convulsão, mas ela se desconectava do ambiente. Era uma crise chamada crise parcial complexa. E ela já tinha tido alguns episódios em que ela teve a crise e, quando a crise passava, ela estava no acostamento. Durava alguns segundos. E ela tinha ido a uma viagem, ela estava conduzindo o carro com a mãe do lado e o irmão dela estava num carro atrás. E ela, de forma surpreendente, para quem não sabia que ela tinha epilepsia, ela numa reta, de repente, perdeu o controle do carro, passou para o lado oposto da pista, teve uma colisão frontal e morreu ela e a mãe. E o irmão veio atrás e assistiu tudo. Então, essa paciente provavelmente morreu por um acidente provocado por uma crise epiléptica. Esse tipo de acidente é evitável. Aquela paciente, por exemplo, ela vinha tendo crises mais ou menos 2 a 3 vezes por mês. E provavelmente aconteceu a crise enquanto ela dirigia. Esse mesmo paciente do slide anterior, que teve essa capotagem na ladeira do óleo durante uma crise, ele, tempos depois, teve uma batida numa árvore na Avenida Fernando Lima. E aqui a imprensa, quando foi entrevistar os populares, os famosos curiosos, ela concluiu apressadamente que o motorista estaria embriagado, mas a família negou peremptoriamente que ele estivesse embriagado e alegava que ele tinha uma epilepsia e que não havia tomado os medicamentos. E aqui vem uma outra informação muito importante. Nas pessoas que têm epilepsia já diagnosticada, a maior causa de crise epiléptica, indiscutivelmente, é não tomar corretamente as medicações. Isso acontece em 2 contextos principais. O primeiro é que quando a pessoa passa um tempo longo sem crises epilépticas, por exemplo, 1, 2 ou 3 anos, ela começa a ter a sensação de que não tem mais doença e de que o remédio não é mais necessário. E nesse contexto, os curiosos, mais uma vez, começam a dar conselhos do tipo que o remédio de epilepsia é muito forte, que é uma informação falsa, um remédio como outro qualquer. Ou de que os remédios para epilepsia provocam dependência, que é outra informação falsa. Os remédios de epilepsia não provocam dependência. E, por fim, de que o paciente é normal. E se ele é normal, por que é que ele está tomando remédio? Então, a maioria dos pacientes, durante algum período da vida que tem epilepsia, decide fazer um famoso teste. É o teste de que vai parar o remédio para ver se o remédio é realmente preciso. E na maioria das vezes, quando se faz esse teste e a pessoa ainda tem a epilepsia, sobrevêm as crises epilépticas. Eu falei ainda tem as epilepsias, que as epilepsias na infância, a maioria são espontaneamente curáveis. Quer dizer, a pessoa tem epilepsia durante um período da vida e depois para de ter. Mas só quem está habilitado a fazer esse diagnóstico é o médico. Portanto, ouvir a opinião das pessoas curiosas não é uma boa ideia. E, do mesmo jeito que esse paciente teve a sorte de ter tido 2 acidentes graves como esse e sair praticamente ileso, muitas pessoas têm a falta de sorte
de, num acidente, acabarem perdendo sua vida ou ficando com um grau de invalidez importante ou provocando danos em terceiros. E essa é uma situação que nós devemos claramente combater. Agora, é importante dizer que as crises epilépticas podem provocar acidentes, mas elas não provocam lesões intencionalmente dirigidas. Em outras palavras, a pessoa numa crise epiléptica nunca vai cometer um homicídio por causa da crise. Por uma razão muito simples, durante a crise epiléptica, a pessoa, mesmo nas crises em que não tem convulsão, em que ela apenas se desconecta do ambiente, ela perde a agilidade motora. Quer dizer, uma pessoa com epilepsia não vai ter condição de esfaquear outra pessoa, ou não vai ter agilidade para puxar o revólver e mirar numa outra pessoa e matar essa pessoa. Em tese, a pessoa pode até acidentalmente provocar um dano em terceiros. Eu me lembro de um paciente, era uma pessoa muito forte fisicamente, e ele, durante a crise epiléptica em que ele se desconectava do ambiente, ele saía vagando pela casa e ele, às vezes, pegava objetos muito pesados, como, por exemplo, ele conseguia levantar uma geladeira do chão e sacudir essa geladeira à frente. Obviamente, se tivesse alguém à frente dele, ele poderia acidentalmente jogar essa geladeira em cima de uma outra pessoa e danificar essa pessoa, e provocar uma lesão na pessoa, mas não seria uma lesão intencional. Eu falo isso porque a gente, vez por outra, se depara com advogados que querem justificar crimes que as pessoas cometeram, alegando que a pessoa cometeu aquele crime porque o fez durante uma crise epiléptica. E isso não é justificativa, isso não é verdade. E as pessoas que lidam com o direito, como os advogados, os juízes, os promotores, precisam ficar cientes disso. Porque no passado, o meio jurídico fazia uma grande confusão. Ele confundia a pessoa com epilepsia com a pessoa que tem uma doença mental. E a epilepsia não é doença mental. E existe até em livros textos de psiquiatria forense, embora não devesse ter essa denominação, porque é grosseiramente errado, alegando que a pessoa cometeu um homicídio com múltiplos golpes porque teve uma crise epiléptica durante esse homicídio. Isso é uma versão fantasiosa, isso não é real, mas isso ainda pesa hoje em dia nos tribunais. A gente tem que mudar essa cultura até para diminuir uma outra coisa que pesa muito na qualidade de vida das pessoas que têm epilepsia, que é o preconceito da sociedade. Esse preconceito é de tempos imemoriais, os tempos em que se achava que a pessoa, durante uma crise epiléptica, estava sendo possuída por alguma entidade diabólica. Isso, evidentemente, que é do tempo das bruxarias. Isso não tem sentido hoje em dia, mas ainda repercute. Voltando à questão dos acidentes, se você vir alguém sendo atropelado ou tendo um acidente de trânsito, imediatamente várias pessoas vão tentar se aproximar. A maioria apenas por curiosidade, mas alguns se aproximam para socorrer efetivamente aquela pessoa. Mas se você estiver andando, como eu já vi, na rua e alguém tiver uma crise epiléptica na calçada, todo mundo, ou quase todo mundo, ao invés de socorrer aquela pessoa, muda de calçada. E muda de calçada porque existe um conceito absurdamente errado de que a crise epiléptica é contagiosa, quer dizer, de que a salivação, que as pessoas chamam de baba, durante a crise epiléptica, poderia transmitir a epilepsia. Esse preconceito precisa acabar. A pessoa com epilepsia, que tem as suas crises controladas, elas têm uma vida praticamente normal, à exceção, como eu falei anteriormente, de trabalhar em atividades de risco elevado, de risco em que uma crise epiléptica possa pôr em perigo a sua própria vida ou a vida de outras pessoas. Esse preconceito é a tal ponto que há mais ou menos uns 15 anos atrás, a Liga Internacional contra a Epilepsia lançou uma campanha mundial chamada Epilepsia Saindo das Sombras.
que são as sombras do obscurantismo, as sombras da ignorância, as sombras da bruxaria. E a gente pensa que hoje em dia isso já acabou, mas ainda não acabou, mesmo nas classes sociais mais elevadas. Eu recordo que ainda existem pacientes que, ao ter uma crise epiléptica, as mães adotam a conduta de queimar as suas roupas, porque supostamente esse ritual de queimar as roupas, ela estaria afastando os espíritos que provocam a epilepsia. E a gente vê que nas pessoas mais humildes, além disso não ajudar em nada, ainda perde as roupas que tem. Ou então as pessoas que, quando têm uma crise de epilepsia, ao invés de procurar um médico, procuram um curadeiro ou um rezador para tentar livrar as pessoas daquele espírito supostamente diabólico que estaria provocando as crises de epilepsia. Isso em pleno século XXI. Ou então pessoas que são adeptas de, não vou nem chamar de religiões, porque nesse caso se comporta mais como seitas, em que o dirigente daquela seita aconselha as pessoas a parar as medicações, porque a sua fé religiosa supostamente curaria a epilepsia. Isso não é verdade. É importante ter fé, é importante ter religião, mas é importante também não confundir as coisas. O tratamento de epilepsia é feito com medicações e com aquelas outras terapias que eu falei. A religião deve ficar para os aspectos transcendentais de cada pessoa e suas convicções, mas não como um remédio para a epilepsia, porque eu volto a dizer, a epilepsia é uma doença como outra qualquer. Voltando a esse paciente do acidente que nós estamos mostrando no slide, veja que em seguida a esse acidente que foi mostrado nas redes sociais, existe os comentários das pessoas comuns, as pessoas que veem o acidente e que emitem as suas opiniões a respeito. Veja, isso foi em 2008 e uma pessoa que tem essa identificação expressou na rede social essa opinião. Um maluco desses tinha de estar internado ou então acompanhado de alguém. Então, vê-se alguns erros importantes. Primeiro, que a pessoa com epilepsia não é um maluco, não é um doente mental, é uma doença neurológica plenamente tratável e controlável na maioria dos casos. Segundo, mesmo que ele fosse maluco, o tratamento não deve ser com internação. A internação numa pessoa com doença mental verdadeira é a exceção, embora necessária em alguns casos. E também pode ser necessário numa pessoa com epilepsia, mas geralmente por um período muito curto até o controle das crises. Então, nem a pessoa é maluca, nem tinha que estar internada. E ela poderia estar dirigindo, o que ela precisaria era estar sendo adequadamente tratada para poder controlar suas crises. O outro assim se expressou: se ele tem um problema dessa natureza, poderia estar conduzindo um veículo motorizado? Ele faz essa pergunta e depois ele coloca umas reticências e diz: responda quem souber. Então a resposta a essa pergunta é sim. Ele poderia estar conduzindo um veículo motorizado desde que ele estivesse com as crises bem controladas e que tivesse com seu tratamento feito de forma regular. Portanto, meus caros amigos, epilepsia é uma situação de prevalência elevada. Ela atinge nas sociedades desenvolvidas entre 0,5% a 1% da população. A gente vendo assim parece que é uma coisa pouco expressiva, mas não é. Basta você tentar extrapolar isso para as populações para ver o número de pessoas que têm epilepsia. E nas sociedades mais atrasadas, mais pobres, mais desumanas como a nossa, mais exposta inclusive a uma violência avassaladora, é muito provável que a nossa prevalência seja várias vezes mais alta do que essa. Nós vemos no nosso ambulatório, todos os dias, pessoas com epilepsias provocadas por violência. Violência de acidente, violência de assalto, às vezes de maneira absolutamente inaceitável, como, por exemplo, eu me recordo, um paciente que tinha uma bicicleta, usava a bicicleta para ir ao trabalho,
E, ao ser assaltado, o assaltante o abordou com uma pancada com um ferro na cabeça. Ele nem teve tempo de saber que estava sendo assaltado. E ele hoje vive em estado quase vegetativo, com uma epilepsia de difícil controle. Veja que problema gigantesco e que problema plenamente evitável. A gente dificilmente veria isso numa sociedade desenvolvida, numa sociedade que respeitasse os valores humanos. De forma resumida, então, eu queria dizer a vocês que nós precisamos encarar as pessoas com epilepsia como pessoas que podem ser inseridas normalmente na sociedade, que podem trabalhar, que podem casar, que podem ter filhos e que têm o direito ao tratamento adequado. Esse direito deveria começar na desburocratização do SUS em relação tanto à emissão de receitas médicas quanto ao fornecimento das medicações. A gente está com uma pesquisa que vai ser iniciada a esse respeito e a gente já viu quantas pessoas que têm epilepsia são revoltadas com esse descaso. Em vez de vir pegar receitas médicas mensalmente, quando não há possibilidade de ser feito isso, porque os médicos precisam atender os pacientes, quando chegam nos postos de saúde, mesmo com a receita, na maioria dos casos, o remédio não está disponível e os pacientes fazem algumas estratégias que acabam não dando certo. Por exemplo, às vezes o paciente tomaria 4 comprimidos de um determinado remédio por dia e ele passa a tomar 2 para economizar, para não faltar de vez. Essa é uma situação e nós ficamos muito tristes em constatar que é muito frequente. E a outra situação que realmente nós estamos em débito com os nossos pacientes com epilepsia é em relação a esse preconceito gigantesco. Muitas das vezes a gente vê pessoas que têm epilepsia que acabam incorporando em si próprias esse preconceito e nos procuram para conseguir um atestado para supostamente poder ser aposentada. E nós temos que dizer que a maioria das pessoas com epilepsia não precisa nem entrar de benefício, nem ser aposentada. Ela precisa ter respeitada a sua condição e ter acesso aos tratamentos necessários. E volto a dizer que aqui no Hospital Universitário nós temos condições técnicas e humanas de fazer cirurgia de epilepsia e que nós não estamos assim procedendo porque não estamos tendo o suporte material necessário. Mas nós esperamos que uma mudança no pensamento do SUS e até mesmo da Liga Brasileira de Epilepsia, que é muito preconceituosa, porque ela nem considera que nós existimos como um serviço, que isso mude e que a gente possa oferecer aqui no Hospital Universitário esse tratamento que, entre outras coisas, é essencial, porque quem tem as suas dificuldades, quem tem os seus problemas é que tem que resolver esses problemas. Ficar mandando os pacientes para fora do estado para resolver um problema que é nosso é uma conduta que nunca dará certo. Porque as pessoas de seus estados, eles têm que resolver o problema dessas pessoas de lá. Não adianta a gente tirar um paciente daqui de Maceió e mandar para Goiânia, ou para São Paulo, Porto Alegre, Ribeirão Preto. Isso não tem sentido, principalmente porque nós temos condições de dar essas respostas aqui mesmo no Hospital Universitário. O nosso número de cirurgias tem sido cada vez menor. O ano passado nós operamos um paciente, esse ano não operamos ninguém ainda. E a gente está com vários pacientes prontos para ser operados e sem essa condição. Nós esperamos, nós acreditamos que isso possa mudar e que a gente possa efetivamente tratar esses pacientes de modo mais sistemático. Bom, nós iremos abrir para as perguntas agora. Quem tiver perguntas pode colocar
nossa aba de bate-papos e em seguida o Dr. Fernando responderá às suas perguntas. O Fernando já tem algumas perguntas aí na área do bate-papo, não pode responder. Tá. Tem uma pergunta do Felipe Teixeira, que é assim, ele quer saber se há uma estimativa de pessoas com epilepsias em Alagoas. Eu não conheço nenhum trabalho epidemiológico em Alagoas sobre epilepsias. Nós estamos em vias de começar um trabalho sobre as relações de epilepsias com acidentes. E nesse trabalho nós iremos abordar os pacientes tanto no nosso ambulatório, quanto no Hospital Geral do Estado, quanto no IML. No IML, obviamente, nós abordaremos os parentes. Fazer um trabalho de prevalência é um trabalho caro, porque requer um número grande de pessoas indo por amostragem de casa em casa. Talvez a melhor maneira de fazer isso fosse treinar as pessoas que vão fazer o censo para que façam perguntas objetivas e simples a esse respeito. Economicamente seria viável, mas eu realmente não conheço e acho que não existe. Ele pergunta também o que pode provocar uma crise epiléptica. A crise epiléptica, como eu falei, ela é sempre provocada por uma sincronização exagerada da atividade elétrica cerebral, e isso decorre da interação dos fatores genéticos hereditários, como, por exemplo, em algumas formas de epilepsias, isso é muito marcante, como a epilepsia mioclônica juvenil, e esses fatores interagem com os fatores ambientais. A gente vê, por exemplo, que tem pessoas que têm traumatismo de crânio extremamente graves, com perda de massa encefálica, que não desenvolvem epilepsia, e outras pessoas com um traumatismo muito menor passam a ter epilepsia. Isso porque essas pessoas têm predisposições hereditárias genéticas diferentes. Ele pergunta também como reagir em caso de uma epilepsia convulsional, ou de uma crise convulsiva. A primeira coisa é manter a calma, porque a crise, em quase todos os casos, vai passar espontaneamente em poucos minutos. A segunda coisa é não tentar ser intempestivo. Por exemplo, não jogar nada do paciente, não jogar água, não colocar álcool para cheirar, não tentar em nenhuma hipótese introduzir nenhum tipo de objeto na boca, nem mesmo os dedos, porque existe uma crença de que a pessoa durante uma crise epiléptica pode se sufocar com a própria língua. Isso é apenas uma crença, porque a língua da gente é presa na base da boca. É impossível você engolir a língua. O que pode acontecer é se a pessoa estiver vomitando, ela aspirar aquele vômito e ter uma pneumonia. Nós já tivemos aqui no Hospital Universitário casos de pessoas que morreram de uma pneumonia pós-crise convulsiva porque aspirou o vômito. Então, se a pessoa estiver vomitando, você deve colocar a pessoa deitada de lado para que o vômito possa sair e ela não aspire o próprio vômito. Você nunca deve tentar conter os movimentos da pessoa, porque além de não adiantar nada, você pode machucar a pessoa. Houve um caso relatado no Rio Grande do Norte em que o paciente estava tendo uma convulsão e a pessoa, para tentar conter a crise, depois de várias manobras, resolveu sentar em cima do paciente. E o paciente quase morreu sufocado. Então, você tem que fazer, se a pessoa estiver vomitando, virar ela do lado, você afrouxa as roupas dela, você evita aquele monte de pessoas ao lado da pessoa, e se a pessoa estiver batendo a cabeça nos movimentos rítmicos, você colocar a mão embaixo da cabeça para evitar que ela fique machucando a cabeça. A crise vai passar em torno de 2, 3 ou até 5 minutos. Se isso não acontecer, se a crise não ceder espontaneamente, aí você leva a pessoa para o hospital para que ela seja avaliada e medicada. Então você vê que a conduta que a pessoa tem que fazer é muito simples. Uma outra pergunta que ele faz é: a pessoa que toma certo tipo de medicamento durante a gestação
poderá futuramente gerar algum tipo de epilepsia nos seus filhos? A resposta é não. A gestante que tem epilepsia, ela deve continuar tomando o mesmo remédio que tomava antes da gestação. O que é necessário é que, mesmo sem estar gestante, mesmo sem ter vida sexual ativa, qualquer mulher que tiver em idade reprodutiva e que não tiver feito ainda laqueadura tubaria, ela deve, ao tomar o seu anticonvulsivante, tomar junto uma vitamina chamada ácido fólico. Quer dizer, se a mulher tem 15 anos de idade, é virgem e tem epilepsia e toma um anticonvulsivante, ela deve junto tomar o ácido fólico durante toda a sua vida reprodutiva. Isso é uma norma internacional. Mais uma vez, a nossa burocracia é insana, porque ela, além de não estimular isso, ela proíbe. Ela diz que você não pode, na mesma receita, prescrever ácido fólico e anticonvulsivante. Você teria que fazer 2 receitas separadas. Isso é uma insensatez total. Esse tipo de conduta provoca malformações fetais que poderiam ser evitadas. É uma orientação, a meu ver, criminosa do Ministério da Saúde. Mas continua até hoje. Então, a gestante com epilepsia deve continuar tomando seus remédios. Ela nunca deve parar a medicação porque está grávida, porque aí ela poderá ter crises epilépticas com uma chance real de provocar dano nela e no bebê. E as medicações, embora possam ser teratogênicas, quer dizer, possam provocar uma formação fetal, provocam uma possibilidade muito pequena, em torno de 1% a mais do que na população que não toma anticonvulsivante. Do ponto de vista prático, eu atendo um número gigantesco de pessoas com epilepsias e eu nunca vi nenhum caso de mulher que tenha provocado malformação fetal pelo uso de anticonvulsivante. Mas a gente sabe que isso existe, apesar de sua raridade. A outra pergunta é: pessoas que têm epilepsia com crise não controlada depois de uma crise têm perda de memória breve? Sim, ela tem uma alteração da memória durante os momentos que antecederam e que sucederam a crise epiléptica, mas é uma alteração reversível que volta ao normal em praticamente todas as pessoas. Tem 2 perguntas antes. O que é comum em uma crise? A mordida da língua, a salivação? Como saber que aquela pessoa, uma estreia na rua, por exemplo, está tendo um ataque epiléptico? E como ajudá-la? Como ajudar, a gente já disse, quando tem uma crise convulsiva é fácil de identificar. Quando tem uma crise sem convulsão, que são as mais frequentes, eu preciso frisar isso, as crises parciais complexas são muito mais frequentes que convulsões. Na pessoa que é leiga não é simples identificar. Mas uma das características essenciais para essa identificação é que a pessoa tem essa alteração do comportamento e poucos minutos após volta ao normal. Ninguém que tem uma doença mental vai ter uma alteração que reverta em tão pouco tempo. Isso acontece apenas nas crises de epilepsia. Então, essa é uma maneira mais ou menos fácil de identificar. Se a pessoa tem dúvida, porque a pessoa não é obrigada a saber identificar, o que tem que fazer é levar a pessoa para o hospital de emergência para que o médico faça essa avaliação. Acho que tem mais outra pergunta que você falou, não tenho certeza. Um boxeador aposentado é propício a ter epilepsia? E quais profissões que poderiam levar o indivíduo a ter essas crises? Qualquer tipo de hábito que leve a pancadas repetidas na cabeça não é saudável. Por exemplo, boxe, como essas lutas atuais, jamais deveria ser considerado esporte, porque é uma coisa que é contra a natureza humana. Então, um boxeador aposentado ele é mais suscetível a ter demência, é chamada demência pugilística, e é mais suscetível a ter epilepsia secundária às pancadas repetidas na cabeça. Portanto, são atividades que devem ser desencorajadas e talvez até devem ser proibidas e nunca deveriam ser consideradas esporte. Rapidinho, só para um comentário. Tem um filme recente do Will Smith que ele fala sobre isso, como é que ele originário concussion, ele vem em concussão, e ele é na verdade, ele é um jogador de futebol americano.
Na verdade, ele é um Ele é um legista, obviamente. Isso, ele é um patologista, ele não é um neurologista e ele conseguia, ele, através dessa exame, um ex-jogador, ele chegou a uma conclusão de que realmente tinha consequências isso aí. Nas pesquisas que ele fez, ele colocou inclusive que o corpo humano não é propício para esse tipo de coisa. Por exemplo, o pica-pau não é um amortecedor natural na cabeça, disse que o bode tem um amortecedor natural também, e o rinoceronte também, o corpo humano não é propício a esse tipo de pancada. Inclusive, ele fala uma filme por a questão do capacete, o uso do capacete. Independente de estar usando o capacete ou não, o cérebro recebe essa pancada no mesmo jeito. Exceto porque o cérebro é solto dentro do crânio, então ele fica batendo com o próprio crânio. Eu assisti esse filme maravilhoso, inclusive tem um médico, se não me engano, africano, argelino, eu acho, e ele sofreu muito preconceito e ficou claro as pesquisas dele, que ele fez pesquisas com análise estrutural do cérebro, com análise microscópica, e ele foi quem descobriu isso. E isso é indiscutível, gente. Mesmo jogador de futebol brasileiro, as boladas muito violentas na cabeça, repetidas, também provocam esse risco. Não só de epilepsia, mas de doença de Alzheimer, de doença de Parkinson e até da esclerose lateral amiotrófica. Então, boxe não é esporte. Boxe deveria ser banido, realmente. Temos duas outras perguntas agora finalizando. Qual o critério de atendimento aí no hospital universitário? O que o paciente precisa fazer para conseguir atendimento? Eu tenho tentado atender todas as pessoas que nos procuram. É evidente que isso não é possível, principalmente porque, eu volto a afirmar, nós perdemos mais da metade do tempo satisfazendo a burocracia desses, não sei como qualificar, essas pessoas que determinam essas normas. Mas são pessoas desumanas, são verdadeiros sociopatas. Então, se a gente não tivesse que fazer essa burocracia, a gente dobraria esse tempo sem nenhuma dúvida, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Mas o que precisa atualmente, do ponto de vista prático, é ser encaminhado para o hospital universitário, geralmente pelas unidades de origem, e marcar a consulta. Eu, da minha parte, eu tento facilitar ao máximo esse atendimento, mas eu, infelizmente, não tenho o poder de acabar com essa burocracia insana que nos atinge a todos. A outra é o sistema público de saúde tem oferecido melhor diagnóstico e, consequentemente, um bom tratamento para a população em geral. Eu sou um crítico feroz do Sistema Único de Saúde, como tem funcionado, mas eu tenho que admitir que, apesar de todos os problemas, se nós compararmos hoje e há 20 anos atrás, nós estamos melhores. Nós temos uma condição de atendimento que, paulatinamente, tem se tornado um pouco mais eficaz, mas ainda está muito longe de ser o que nós poderíamos oferecer com os mesmos recursos que nós temos hoje em dia. Então, nós precisamos, com certeza, com toda a segurança, otimizar os nossos recursos. Esse é o termo ideal. Nós desperdiçamos demais os poucos recursos que temos. E se nós conseguirmos mudar essa situação, essa realidade, nós conseguirmos tirar os parasitas que estão no Ministério da Saúde e que, além de não nos ajudar, só nos atrapalham, nós conseguiremos fazer com que esse critério de atendimento no hospital universitário seja muito mais amplo e que um número muito maior de pessoas tenha acesso a esses tratamentos. Doutor Fernando, eu agradeço imensamente pela sua colaboração, uma palestra excelente. Eu acho que tem muito mais dúvidas do pessoal para ser retirada depois. Posteriormente, a sua palestra vai estar no YouTube, como a gente esclareceu antes da conferência começar, e creio que é de ampla atuação essa palestra,
que foi dada hoje. Agradeço a sua colaboração e passo as suas considerações. Eu queria, uma vez mais, agradecer pelo convite, que eu considero importantíssimo, porque uma das funções do médico é tentar também contribuir com a educação em saúde. Volto a assumir o compromisso de atender bem o maior número de pessoas que nós pudermos atender, dar todo o nosso esforço, toda a nossa formação a esse serviço e estender isso também aos profissionais de saúde. Nosso ambulatório está aberto a receber os estudantes que estiverem interessados em participar. Nós temos hoje estudantes de medicina, de psicologia, que nos acompanham e é um prazer poder contribuir para a formação dessas pessoas, até porque são esses estudantes que vão nos atender no futuro. E nós precisamos ajudar a formá-los, como eu tive a oportunidade de ser ajudado por pessoas que me antecederam. Então, essa é uma das funções também do Hospital Universitário, além de atender as pessoas, contribuir para a formação desses estudantes. E ficar aberto e receber também o apoio da sociedade, que é essencial. Porque o médico hoje, na estrutura do Sistema Único de Saúde, não está valendo praticamente nada. O médico só tem sido colocado numa situação de algoz. E se nós não tivermos a parceria dos nossos pacientes, nós dificilmente conseguiremos mudar essa realidade. Ok, então até a próxima palestra. A todos, tenham todos um bom dia.